Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um Primitivo Cast, hoje um pouco diferente. Hoje é dia 29/4/2024 e muito obrigado a todos que esperaram até esse momento. Peço perdão, estávamos com alguns problemas técnicos, né? Dá para ver aí que eu estou sem fundo, estou aqui com minha cara limpa dessa vez. E hoje a gente não vai ter os irmãos Quevedos. Hoje a gente já vai direto para o nosso convidado. Esse Primitivo Cast é um primitivo onde a gente fala sobre o primitivo da parte de negócios, né? Então a gente vai trazer aqui um super profissional, o professor Grimaldo, professor de Big Data e Analytics. Estudei muito as matérias deles lá na Udemy e assim, sensacional o conteúdo. Parte do meu conhecimento, do meu crescimento em carreira foi graças ao professor. Ele não sabia disso, agora ele está sabendo. E espero que eu consiga trazer aqui bastante informação e conteúdo gostoso aí para a gente. A gente está ao vivo no Spotify. Não, desculpa. A gente está ao vivo na live no nosso canal no Facebook e no YouTube. A gente está ao vivo também aqui no LinkedIn e no Instagram e na Twitch, tá? Compartilhem aí com quem vocês quiserem. Boa noite, professor Grimaldo. Boa noite, Silvestre. Como vai? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Passando um perrenguezinho aqui, mas deu certo. Conseguimos entrar. Faz parte. Prazer estar aqui com você. Agradecer aí por você contou essa jornada sua na área de dados. Eu fico feliz. Isso aqui é importante. Professor, vamos já iniciar com aquela pergunta primitiva. Qual é o primitivo do professor Grimaldo? Quem são as pessoas que influenciaram na sua jornada? Quais são os momentos? Se quiser contar um pouco da sua história aí, da sua trajetória, fique à vontade. Ok, Silvestre. Bom, é sempre legal lembrar disso, né? A minha trajetória inicial, eu me recordo muito cedo ainda com meus professores. Eu sou estatístico de formação, né? Meus professores ainda antes do ano 2000, né? Estou um pouquinho velho, mas comecei a trabalhar com dados já antes do ano 2000. E lá tive um incentivo muito grande para poder utilizar tecnologias. Então, na estatística, a gente teve um incentivo lá dos professores para mesclar muito com tecnologia. E aí, logo, eu descobri essa área de BI, né? BI era uma coisa bem embrionária, bem inicial ainda, perto do ano 2000. E eu comecei a desenvolver alguns projetos em algumas empresas fora de onde eu estou. Eu estou em Salvador, na Bahia, né? Resido aqui em Salvador. E durante esse período eu comecei a fazer alguns projetos fora daqui da Bahia. Então, era coisa muito de eu trabalhar fora do meu local de origem. Depois retornei à Bahia e comecei a ministrar aulas em universidades. Então, eu fui professor de graduação, Entendi. Trabalhei muitos projetos na área de estatística para essa graduação, e aí eu fui evoluindo. Hoje eu estou muito ligado à área de dados, muito pelos meus alunos, né? Hoje eu estou com 86 mil alunos na Udemy, né? Então, é onde a galera me dá aquele gás para poder estar sempre estudando, renovando. Estudar renova muita gente e ajuda a gente a crescer na área, tá? Então, eu sou fruto de estudo. Então, muito incentivo dos alunos, muito incentivo de ideias que as pessoas vão me dando, os profissionais. E aí eu fui construindo minha carreira, né? Eu sempre falo que a gente não tem uma profissão, a gente tem uma carreira. E na área de dados, você tem que fazer a sua carreira, fazer seu portfólio, senão você, né, acaba não sendo reconhecido pelo mercado. Então, é muito importante que você continue sempre estudando, as pessoas estudando, né? Procurando oportunidades, mas tá sempre com o seu network vivo, trabalhando com dados na ativa mesmo, ou seja, tá no seu dia a dia se dedicando a isso para o que acontecer. Falo que a área de dados é assim, contagiosa, então me contagiou
vamos dizer assim, trouxe para mim algo de muito bom, que é descobrir, né, trabalhar com a área de negócios, promover ações dentro das organizações, e eu fico muito feliz que eu escolhi essa carreira promissora. Hoje eu vejo que o mercado é um mercado muito amplo e estou seguindo aí de acordo com o que o mercado vai me levando. E a sua origem, você nasceu na Bahia, você é baiano nativo? Qual a cidade aí do estado? Eu sou de Salvador da Bahia, sou nativo aqui de Salvador. Eu tenho um blog que, para eu ficar conhecido na área de dados, senão as pessoas têm que saber que eu sou de Salvador da Bahia. Meu blog já tem muitos anos, chama BI com Vatapá. Não sei se você sabe, vatapá é uma comida típica da Bahia, entendeu? É uma comida típica aqui da Bahia. Então, acabei colocando o nome do blog BI com Vatapá. E até hoje eu tenho muita gente que vai ao meu blog. Que top! E por que você foi nesse caminho de BI, tecnologia? Normalmente a gente pensa que é pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul, né, que segue essa carreira de BI, tecnologia, dados. E lá na Bahia, como que você chegou nessa oportunidade? Como que você teve essa oportunidade na Bahia chegar nesse universo? Silvestre, você viu que eu comecei aqui conversando com você, que eu disse que a educação foi que me transformou, né? Então, eu estava no final do meu curso de estatística e o meu professor, que era o meu orientador na época, né, que eu fiz todos os projetos com ele na universidade, ele falou: Grimaldo, tem um professor aí de São Carlos, professor Lousada, Francisco Lousada. Se ele estiver ouvindo, ele foi uma das pessoas que me influenciou. Vá ver a palestra dele lá de Lousada, ele tem coisas incríveis. Eu fui ver a palestra era sobre mineração de dados na época. Então, ele falava de ferramentas de miner, então falava como é que ele trabalhava com os algoritmos matemáticos e estatísticos, e dentre a palestra ele falou um pouco de Data Warehouse e Business Intelligence. Eu disse, nossa, eu não conheço isso. Há uma coisa para estudar. E a partir daquele momento, eu peguei todo o material que tinha na mão do professor Francisco Lousada, e eu acho que ele acho que na época era da Universidade de São Carlos, eu acho que ele está lá até hoje. E aí eu consegui, daquele momento, né, entender o que era o Business Intelligence, o Data Warehouse, e aí eu comecei a seguir um pouco também por essa área, né? Não profundamente, mas comecei a estudar bastante. E aí eu me dediquei a fazer um curso de pós-graduação na área de mineração de dados aqui na Bahia. Foi um curso pioneiro que teve aqui na Bahia. E a partir daí eu tive um excelente orientador, e esse orientador me conduziu um pouco para que eu continuasse explorando essa área. Então, a educação foi que realmente me lapidou nesse processo inicial. E como que você era na universidade? Para o professor te indicar, te orientar, assim, você deveria ser bastante curioso. Como que era essa época da faculdade, as pessoas em volta de você? Só você seguiu esse caminho ou teve mais gente ali da turma da estatística que também seguiu? Só eu que apostei nesse caminho. Meus colegas foram um pouco conservadores, né, e trabalhavam com pesquisa. Eu trabalhei alguns anos com pesquisa, também estatística pura, né, trabalhei. Mas eu segui um pouco sozinho nessa área. Hoje não, o curso de estatística eu fiz na Universidade Federal da Bahia. O curso já está bem diferenciado, tem muita gente estudando diversos tipos de programa, trabalhando em diversas ações, mas na minha época realmente eu fui um pioneiro no sentido de seguir sozinho, né? E acreditar nesse projeto, né? Acreditar que eu poderia aprender essas tecnologias aliadas à estatística, e graças a Deus deu tudo certo. Eu também sou matemático de formação e estatístico de especialização, né? Legal. E fui seguindo nesse caminho de mineração. Ali foi meados de 2010. Mas aí foi a oportunidade do mercado me levar para esse caminho. E eu lembro de pessoas, não professores, mas pessoas das empresas me indicando e direcionando para cursos, né? Cursos na Udemy, cursos na Coursera, que estava surgindo ali no momento, em 2012, 2013, aproximadamente. Inclusive, eu conheci
professor Grimaldo através dos cursos na Udemy. E fala um pouco sobre como que é gerar conteúdo, criar conteúdo e fazer o que o seu orientador fez com você está disseminando isso no mercado. De uma forma mais ampla, né? Porque agora você usa ferramentas tecnológicas para isso. Exatamente. A construção de um curso demanda muito tempo. Não só o entendimento do estudo, porque eu não, basicamente, trabalho com muitas ferramentas, mas muitas ferramentas do meu curso são ferramentas que eu aprimoro no meu dia a dia de trabalho, e aí eu tenho que me dedicar a construir uma ementa, um material sobre ele que seja interessante para as pessoas, né? Então, a minha dedicação a cursos é geralmente à noite. Eu sempre estou aqui conversando com os alunos e fazendo as minhas ementas, gravando as minhas aulas. Então, à noite eu dedico bastante tempo a isso, né? Aos fins de semana um pouco, mais à noite. E vou desenvolvendo isso como eu desenvolvo no meu trabalho. Então, crio um laboratório, especifico uma ementa que seja mais direta sobre aquele assunto, faço um teste de tudo que eu executo ali no curso. Então, assim, tudo que você vê no curso ali, você que falou que estudou bastante comigo, tudo eu faço exaustivamente para poder transferir para o aluno, né? E aí eu vou construindo essas ementas e vou captando muito das conversas, dos retornos. Professor, tem um ponto interessante, tal componente. Professor, se eu poderia explorar tal assunto, então eu vou anotando tudo em um grande book que eu tenho aqui, anoto tudo e aí vou melhorando os cursos à medida que eu vou lançando. Vou lançando e vou reconstruindo os cursos, né? Hoje, só para te dar uma ideia, Silvestre, eu tenho uma parceria com 7 professores da Udemy. Consegui fazer o network, foi aquilo que eu falei logo no início da nossa live. Fazer o network é muito importante para você conhecer pessoas, para você crescer na área. Esses 7 professores ajudaram muito. Tem o professor Juraci, que está aqui na live também, né? Legal. Então, assim, são pessoas que me ajudam também a trazer conteúdo. Então, aprendi muito com alguns professores. O professor Fernando Amaral também, muito bom professor. Aprendi muito material que ele me passou. Então, assim, eu vou reciclando esse conhecimento com as pessoas que também têm vontade de passar conhecimento, né? Então, eu vou pegando um pouco de cada um, vou construindo meus cursos, já tenho uma estrutura que eu faço esses cursos, então eu sigo aquela estrutura e vou criando e desenvolvendo. Hoje eu estou com 196 cursos na Udemy. Então, assim, nesse decorrer desses 7 últimos anos, na pandemia, realmente, eu tive a expansão dos cursos, porque realmente na pandemia ficou em casa, então as pessoas ficam em casa, então eu tive muito tempo em casa, não podia sair para lugar nenhum, então minha dedicação foi estudar. Estudar, para mim, foi o foco na época da pandemia, e aí os cursos realmente se expandiram bastante. E quais são, assim, os desafios, aquela pedra no sapato que atrapalha nesse universo de educação digital? Eu vejo muito, vamos falar um pouquinho aqui das 2 vertentes, tá? Vamos falar um pouquinho aqui dos alunos e um pouquinho também do professor, né? Sim. Falar um pouquinho do professor, eu acredito que o que atrapalha muito é você conseguir, no caso da minha área, que era de dados, né? Conseguir algumas bases. Por exemplo, eu utilizo muito bases de dados abertos. Sim. Então, eu utilizo bases do governo, bases, né, oficiais, que são liberadas para que a gente possa trabalhar. Que início ali do século era bem mais restrito, hoje já está bem mais muito amplo, né? Era extremamente restrito, hoje está extremamente mais amplo. Mas, assim, para fazer as minhas aulas, eu utilizo essas bases e a gente tem muita dificuldade de achar bases com qualidade de dados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso até aqui na nossa conversa. Mas eu perco muito tempo como professor para qualificar esses dados, para deixar perfeito para o aluno, para que ele possa trabalhar. Existem alguns cursos que eu já deixo a base do jeito que eu recebo, para ir trabalhando com isso do aluno, porque acaba sendo uma matéria, né? um assunto específico para aquele curso, a depender do curso. Tá? Então, eu tenho grande dificuldade na construção de cursos a respeito de algumas bases de dados abertos, que a qualidade realmente assim, não é muito boa. E aí eu acabo tendo que estruturar essas bases para poder trabalhar. A respeito do aluno,
O aluno, às vezes, ele confunde um pouco o professor com consultoria. E aí, durante o processo de aula, ele aprende a matéria, aprende a ementa, aprende o assunto e fala, professor, eu estou com um problema seríssimo aqui na minha empresa. Dá para o senhor me ajudar a resolver? Eu não tenho como resolver. Pagando? É complexo. Não tem como... Mas, professor, só umas dicas, vou passar o problema para o senhor. Aí eu, vou lhe ajudar no máximo que eu posso lhe orientar, tá? Mas você desenvolve as atividades aí na empresa e eu geralmente ajudo, né, indicando material, indicando alguma coisa específica que ele possa estudar para resolver um problema. E aí ele geralmente faz umas devolutivas. Eu tenho alunos que realmente entendem o propósito do meu curso, no sentido de que ali é como se fosse um espelho de aprendizado mesmo, né? E aí segue o seu caminho dentro da organização, né? Dentro da empresa. Mas a dificuldade maior nesse contexto de aulas é essa compreensão do aluno de que o professor, ele é um professor, ele não é um consultor ali naquele momento, né? Antes de eu entrar na pergunta de dados e Big Data e esse universo, sim, vamos falar um pouco mais sobre o Grimaldo. E eu queria saber aonde você dá aula hoje e aonde você trabalha. Você só trabalha dando aula, você trabalha em empresa? Certo. Como é que funciona? Assim, hoje, devido à capilaridade da Udemy, eu reduzi bastante o contexto de aulas, né, presenciais e outros tipos de aula que eu ministrava aqui onde eu estou, tá? Então, certo. Hoje, eu basicamente trabalho na Udemy diretamente com meus alunos, que já me ocupam bastante tempo, né, do meu dia para preparar material, responder os e-mails à noite, tudo que vai ocorrendo, né? E eu trabalho hoje aqui no governo do estado, né? Eu sou consultor do estado na área de dados, sou líder de dados, então nas frentes do estado da Bahia eu trabalho desenvolvendo projetos governamentais, tá? Eu tive uma fase, já tem 1 ano e meio, né, numa empresa na área de educação, trabalhei aí 1 ano e meio, trabalhei há 1 ano e meio atrás numa empresa da área de educação aí em São Paulo, foi muito bom. Tem alguns amigos que estão por aqui, né, eu estou vendo aqui nos comentários, e foi uma experiência ótima, excelente, tá? Assim, Silvestre, a gente é feito de experiências. Então, nessa minha vida, eu busquei fazer experiências. E uma coisa interessante por essas empresas que eu passei, e que eu acho interessante hoje o mercado, eu vejo muito isso no mercado, eu acho que é uma dica aqui que a gente pode dar às pessoas, foque em um projeto. Você, quando vai para uma empresa, você vai trabalhar, vai receber seu salário, né? Vai querer fazer o seu dia a dia, mas assim, faça um projeto que lhe identifique, que marque, que você seja uma pessoa que seja referenciada e lembrada naquele projeto. Então, eu sempre pensei nisso. Muitas propostas durante essas empresas que eu passei, eu recebia de outras empresas, mas eu sempre focava, não, tenho que terminar esse projeto para poder, né, ter uma marca aqui, ter um registro de que eu consegui fechar um ciclo nessa organização. E hoje eu vejo, Silvestre, realmente muitos profissionais que, né, por alguma questão financeira, né? E aí a gente não pode entender a questão financeira de cada uma dessas pessoas, né? Passam muito pouco tempo nas empresas, não aproveitam o conhecimento que aquela empresa pode lhe dar, o entendimento de fazer um bom projeto e ser marcado na sua carreira, tá? Não passa por aquelas etapas, né? Quer pular etapas, quer chegar pensa muito no salário, em ganhar dinheiro, ganhar status, e quer pular etapas. Quer pular etapas, exatamente. E eu acho isso muito importante. Os profissionais que eu conheço, que trabalham comigo, né, vejo muitos com essa ideia também de poder formar um projeto dentro da organização e aí, claro, se for necessário, seguir para outra empresa, trabalhar em outros projetos. Mas eu acho muito importante essa coisa do foco, né, de poder estar ali desempenhando uma atividade e essa atividade lhe marcar como profissional. Agora vamos falar de dados. O que é esse universo de dados? O que é Big Data? O que é isso? O que são essas coisas aí? Eu ouvi, né, assim, nas minhas pesquisas, falando que dados é o novo petróleo.
mas eu fui pesquisar, eu vi que isso daí foi falado lá no início dos anos 2000, 2003, 2004, por aí. Ainda é o novo petróleo ou já pegou o pré-sal, só na promessa? Já bem, o contexto de dados é muito amplo. Você vê, eu venho de lá do ano 2000, né? E já trabalhava com dados. E, como eu falei, eu vim construindo uma carreira nessa área de dados. Então, este mês de maio, eu estou entrando no mês de maio, completando 20 anos na área de dados. Parabéns, professor. Aguentou 20 anos. 20 anos. Passei por tudo que você imaginar. E o contexto de dados já mudou muito. Então, esse contexto até da estrutura de Big Data, trabalhar com Big Data, essa estrutura já foi totalmente modificada hoje no nosso dia a dia. Com o contexto das nuvens, né? Vamos falar assim, onde é que estão os dados? Hoje os dados residem nos grandes players, né? Google, AWS, Amazon, Oracle e assim vai sucessivamente. E essas empresas detêm a parque de dados, né, da maioria das organizações que estão aqui no Brasil e estão no mundo, né? Então, Big Data falava muito dessa estrutura de se guardar volumetria desses dados, velocidade para acessar esses dados, né? A qualidade do dado, olha a qualidade do dado de novo. Então, era um contexto muito falado. Hoje já se tornou muito normal você trabalhar com grandes volumes de dados, porque as ferramentas também evoluíram para isso. Hoje a gente tem ferramentas de mercado que trabalham com volumes de dados imensos, estrondosos. E você hoje não percebe mais, né, esse contexto de Big Data como algo diferencial, porque tudo basicamente virou uma estrutura de Big Data. Então, trabalhar com Big Data hoje é como se você estivesse trabalhando antigamente em um servidor de dados, né? Claro, servidor limitado, mas no sentido de perceber o uso do dado. Então, hoje as ferramentas são bem rápidas, na nuvem é um desempenho absurdo, né? E você hoje não sente muito para desenvolver um projeto. Se a gente falar de ferramentas hoje, né? Ferramentas que eu utilizo, tá? Ferramentas, né, que são completas, né? Se eu usar, que eu vou chamar aqui de Databricks, que é uma ferramenta que tem um acoplamento de N outras ferramentas, tá? Com uma estrutura, né, de hardware muito poderosa, né? Então, você pode, na própria Databricks, ou instalar isso na sua organização, e você ter acesso aos dados de uma forma extremamente rápida, simples, né, organizada, né? E já vem com diversos contextos que eu estudava bem separadamente. Vamos estudar Data Warehouse, vamos estudar Data Lake, vamos estudar Lake House. São contextos da área de dados que a gente fazia muito separadamente, que algumas ferramentas já estruturam isso. Então, hoje, a área de dados, ela depende do caminho que você quer seguir. Então, falar um pouquinho desse caminho. Então, falar um pouquinho, eu quero ser um engenheiro, quero ser um analista de dados. São esses caminhos, ciência de dados, engenharia de dados? Quais caminhos existem hoje? Geralmente, tem um caminho da infraestrutura, que é um caminho realmente também bem interessante, que eu não trabalho, necessariamente eu não trabalho com essa parte de dados na área de infraestrutura. O caminho da segurança, que também os profissionais são muito requisitados no mercado para a parte de segurança de dados. Então, é uma área que cresce muito e que você, se quiser se dedicar, vai se dar muito bem. As empresas hoje estão atrás muito de pessoas que trabalham com segurança de dados. E, geralmente, as profissões que estão no mercado, né, que estão aí, que é o engenheiro de dados, que é o mais comum, é o mais numeroso, vamos falar assim. O analista, o engenheiro de dados, que só para trazer aqui para o pessoal, né, que faz o trabalho de extração dos dados para poder trabalhar os dados na parte de qualidade, higienização, preparação do dado. Para quê? Para que eu possa construir gráficos, possa construir o que a gente chama de dashboard, que são painéis, né, com informações sobre indicadores. Então, o engenheiro constrói isso para deixar o dado preparado para fazer esses gráficos. Quem trabalha com os gráficos são os analistas de dados, que constrói lá nas ferramentas, né? Ou construindo os gráficos, construindo de storytelling. Então, são outros profissionais que fazem isso. E, obviamente, profissionais mais dedicados à matemática e estatística, que é o seu caso, que é o meu caso,
são geralmente cientistas de dados, então trabalham já com modelos matemáticos, modelos estatísticos, né? Exploram mais o dado, trituram mais o dado para achar informações que não são tão fáceis de ver a olho nu, né? Então, eu descobri que em todas as áreas tem um pouco de ciência de dados. Na economia tem os econometristas ali, que desenvolvem os modelos econométricos, que aplica para poder gerar índices, gerar valor, né, insights. Na parte de marketing, tem os cientistas de marketing que faz modelos. Eles usam normalmente modelos autoregressivos, mas eles usam modelos para poder inferir qual é o ponto ótimo da campanha e trazer valor mais valor e gastar menos, né, no público certo, identificar o público certo, seu target. O pessoal que faz pesquisa, NPS aí de valor. Eu sou promotor, eu sou um detrator da marca, do produto e tudo mais, identificar essas pessoas. É muito gostoso trabalhar com isso, né? E ter esses objetivos e ir atrás das ferramentas, igual você falou, né? Databricks é uma delas, Snowflake também, eu adoro trabalhar com Snowflake. É outra plataforma também que nos dá valor e o ferramental, assim, para trabalhar com a velocidade e o volume. Isso. E a parte de qualidade, como é que fica? Essa é a pior parte, né? Eu estava em uma conferência em São Paulo há pouco tempo, e a gente estava falando muito de uso de inteligência artificial para dados, que é um outro desafio, né? O uso de inteligência artificial, né? Sim. E muito se falava que como é que a inteligência artificial vai conseguir fazer análise dos dados se os dados não têm qualidade, que é isso que exatamente você está perguntando, né? Esse é um desafio. Porque a qualidade dos dados hoje pode fechar uma organização, pode fechar uma empresa. Você pode tomar tantas decisões erradas, tantas decisões que não vão te levar a um resultado, a uma ação eficiente. Por quê? Porque o dado não tem qualidade, né? Por exemplo, a área de saúde, você vai trabalhar com pesquisas médicas ou com aplicações de vacinas. Se você não souber coletar o dado dos pacientes, né? E esses dados estejam fidedignos, estejam corretos, você vai produzir vacinas errôneas, vai produzir remédios errados. Então, isso vem de onde? Da qualidade dos dados. Hoje existem várias ferramentas. No meu curso eu trabalho com uma ferramenta específica, né, que eu utilizo. Você pode citar? É a Alteryx. Alteryx. Essa ferramenta, ela é excelente para quem quer trabalhar com qualidade de dados, né? Ela tem vários componentes para ajudar você a descobrir problemas nos dados, identificar, ajustar, mas existem outras open source, né, que trabalham no mercado, e eu, basicamente, todo projeto de dado que eu vou trabalhar, a gente tem um módulozinho que a gente constrói de qualidade. Para quê? Para mostrar para o gestor, para mostrar para o dono da empresa que o seu dado não está com essa eficiência. Agora, ruim, às vezes, é o dono da empresa entender sobre isso. Que ele diz assim, poxa, até agora eu trabalhei e eu não vi problema nenhum, como é que você chegou aqui? Já disse que tem tantos problemas e tantas informações. Mas alguém tinha que fazer isso. Então, se não fizeram, né? Este chegou o momento, vamos ajustar, pronto. Ajustar o dado, eu acho que é a coisa que mais deixa o gestor, né, preocupado, porque ajustar o dado vai mexer em todo aquele trabalho que ele já vinha... Exatamente. Já vinha tomando ação e não percebia que o dado estava errado, né? Então, a qualidade dos dados tem que vir em primeiro lugar. Aí você começa o projeto, vai desenvolvendo engenheiros, analistas, cientistas, porque não vai adiantar absolutamente nada se você não se preocupar com isso. A gente não está falando aqui, Silvestre, e eu não cheguei no contexto de governança de dados, tá? Que está acoplado a esse conjunto de qualidade de dados. E governança de dados hoje... Você poderia falar um pouco sobre governança? Queria entender mais esse conceito de governança, porque eu conheço o conceito de governança voltado para empresas, né? Sim. Tem a governança ali, em todo o C-level, ou o conselho que gera toda aquela governança e vem de cima para baixo. Sim. Como é que funciona a governança de dados? Ela também vem
de cima para baixo, ou é os analistas que desenvolvem? Como funciona? Basicamente é isso que a gente está conversando aqui, né? Para eu ter qualidade do dado, eu tenho que pensar em saber onde os dados estão. Governar está no sentido de identificar onde aqueles dados estão residentes dentro da nossa estrutura, né? E aí você passa pelo que a gente chama de metadados. Metadados é um contexto mais amplo aí que a gente fala aqui, dados sobre dados, ou seja, explicar como os dados chegaram àquela estrutura de Big Data, aquele servidor, né? O que a gente chama de linhagem do dado, qual é a origem daquele dado? Aquele dado nasce em um banco de dados, ele é pré-processado em um sistema, depois ele vai alimentar um outro sistema, e aí vai tomar uma ação lá na frente de marketing. Então, essa linhagem, ou esse caminho do dado, é feito pela governança de dados. Então, saber exatamente de ponta a ponta quando o dado nasce, quando o dado morre, ou quando ele, né, se ressignifica. Então, governar o dado é acompanhar o dado. Esse eu acho que é o conceito mais simples. Acompanhe o dado, siga o dado. Então, eu estou governando o dado. E aí a gente pode usar várias técnicas, né? Existem várias formas de você montar uma estrutura de governança de dados. Você pode montar só com ferramentas, e aí você deixa na mão da TI, ou você pode usar a gestão. A gestão, eu acho que é o braço mais inteligente, interessante de se governar o dado. Por quê? Porque ele vai saber exatamente qual é a origem do dado, né? Se responsabiliza pelo aquele dado e toma uma ação do dado sabendo que o dado é confiável. Por quê? Porque ele sabe de ponta a ponta, né, quando o dado nasceu, quando o dado chegou na mão dele. Então, a governança de dados pelo lado do gestor, pelo lado da organização, é tão ou super importante como a governança pelo pessoal de TI quem faz. Geralmente, a governança ocorre em base de dados, né, em ferramentas que verifiquem como os dados estão ali trabalhando, e esses dados são acompanhados, né, pela equipe de TI para saber se realmente está tudo organizado, tudo estruturado. Aí vai muito da gente como profissional, a gente aceitar isso. Então, os engenheiros de dados aceitam trabalhar com um projeto de governança, por exemplo, ele tem que seguir dificilmente nomenclaturas, né? Ele não pode replicar o dado. Então, vou replicar o dado aqui e vou seguir em frente. Não pode fazer isso, porque senão você vai perder o quê? A linhagem do dado. Exato. Então, essas informações são interessantes. E nessa palestra que eu fui agora em São Paulo, né, nesse congresso, foi taxativo todas as palestras de IA sobre dados que eu fui. Ele falou, se a gente não tiver governança de dados, a IA não vai funcionar. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, Silvestre, se a IA passar uma informação errada, vamos lá, você está com a IA sobre venda de carros, e aí, de acordo com a característica que o cidadão, eu quero um carro da cor verde, tantas cilindradas, que ele seja do ano 2023, que ele seja SUV. Qual carro que você tem aí no pátio? Se esse dado não tiver governado, se ele não tiver higienizado, ele vai dar um carro totalmente... Vai chegar um Fusca amarelo. Incompatível. E aí, para identificar por que ele escreveu Fusca amarelo, por que a IA demonstrou que era um Fusca amarelo, se você não tiver o dado governado, você não vai fazer o quê? A linhagem do dado para identificar onde está o erro. Sim. Que a IA acabou de propagar. Então, assim, ele foi taxativo. A maioria das palestras foi taxativo. Sem governança de dados, esqueça implementar inteligência artificial para que você possa tomar algumas ações. E eu vi muitos cases onde as pessoas se preocupavam com isso. Então, assim, nós podemos dizer, professor, que a turma da governança de dados são os nossos bibliotecários? Podemos fazer uma analogia. Ou não, ou é mais do que isso. Ou é nesse caminho. É nesse caminho, mas é mais, né? Porque apesar de a TI, né, fazer esse trabalho de, entre aspas, organização dessas estruturas, né, para que a gente venha utilizar no dia a dia, tem muitas normas, muitos conceitos. A gente tem um papel muito importante do responsável do dado, né, que nessa estrutura é uma pessoa da gestão que faz, que a gente chama de data owner, é
é o cara que cuida dos dados. Então, imagine, eu tenho uma pessoa que sabe exatamente para que serve aquele dado, para que ele pode ser usado, né, o que é que você pode trabalhar. Então, sai um pouco dessa esfera, vamos dizer, de só deixar o dado ali organizadinho. Não, é como aquele dado pode ser utilizado na organização. E isso veio da governança de dados também. Muito bom. Você falou ali de mostrar, né, para ter algum caso assim, que você demonstrou para o dono da empresa, ou os diretores aí da empresa, que eles tinham alguma situação, alguns problemas com dados, que eles não conheciam. Como Isso. que é falar com diretores, com C-Level, com a pessoal do conselho, donos de empresa, e convencer eles? Como que é lidar com o ego, falar com essas pessoas? Você vai tocar em um ponto que, para quem trabalha com dados, tem que enfrentar isso, né? Geralmente são pessoas que precisam do dado ali o mais rápido possível, né? Então você tem uma pressão muito forte em poder estar construindo situações onde o dado já esteja lá organizado, estruturado. Você tem que ser uma pessoa... O áudio parou. Acho que o professor travou aqui, a conexão dele deve ter caído. Vamos só aguardar alguns minutos que ele já retorna, tá, pessoal? Vou remover ele aqui e acionar ele de novo. Professor, voltou? Opa, voltou aí. Aí. Deu um soluço aí, né? Pode retornar aí do início, que quando você começou a falar já ficou mudo. Tá. Então, assim, a gente falando sobre como trabalhar com essas pessoas, os CIOs, os stakeholders, né, de alto escalão. Então, assim, uma das coisas principais geralmente essas pessoas não têm muito tempo. Então, a gente tem um grande desafio, e assim, é um grande desafio hoje, eu percebo isso, todos os trabalhos que a gente faz, é de levantar os requisitos corretamente, né? Então, eu não vou ter muito tempo com aquele gestor, né, com aquela pessoa ali. Então, eu tenho que ter alguma técnica para poder levantar aqueles requisitos de uma forma direta, correta, para que eu não retorne muitas vezes. Então, eu geralmente gasto muito tempo com essas pessoas no levantamento, e aí, geralmente, estruturo como aqueles dados, então se os dados estiverem governados, vai ser muito mais fácil para mim. Se eles não estiverem governados, eu vou ter um trabalho muito grande de pegar aqueles dados, fazer higienização, qualidade, tudo isso, antes de mostrar a esses gestores. E a pressão é muito forte pelos resultados, né? Eu geralmente estruturo o que a gente chama de mock-up, né? Uma estrutura de apresentação sobre os resultados que ele pode ter com aquelas análises, com aquelas saídas. Demonstro a esses gestores, marco algumas reuniões, demonstro isso a eles, e eles dizem se estão ok ou não. Estando ok, eu vou finalizar essa tarefa, né, desenvolvendo até o final e fazendo as entregas. O grande problema é o que eu acho, e as pessoas, e eu vejo muito isso dos profissionais, a gente tem que sempre estar ali fomentando isso com o gestor, porque ele pode pedir um dado hoje, um dado amanhã, mas se você não estiver presente lá para trazer novidades, fazer coisas novas, ele pode esquecer aquilo que você entregou e não utilizar mais. E achar que, não, eu vou dar o meu jeito aqui, vou resolver de outra forma, eu estou achando muito lento, ou você está demorando demais. Então, é sempre estar ali trabalhando com o gestor no seu dia a dia para poder fomentar o dado, fomentar suas entregas. Tá? Eu sempre vejo isso nas empresas que eu passo, não em todas as áreas, mas em algumas. Você chega com uma iniciativa, né, de dados, de Big Data, mostra o mockup, eles aceitam, é entregue e não é utilizado. Gera frustração, gera algum sentimento de não quero mais, como é que funciona? Gera muita frustração. Eu tento evitar isso na etapa de levantamento de requisitos, tá? Eu tento ali retirar exatamente tudo do que ele precisa, vou sacando ali, os insights que ele quer realmente, né, utilizar.
Eu geralmente hoje vejo o estágio, né, do gestor. Então, se ele é uma pessoa muito ligada a montar só dashboard, só gráficos, ou só saídas de dados, ou não, será que ele vai entender um modelo estatístico que eu vou trabalhar aqui com ele, gerar algumas probabilidades sobre algum problema específico? Então, eu tento sacar isso muito no levantamento de requisitos, para poder não ter essa frustração, tá? Realmente isso acontece. Geralmente, o gestor está muito estafado com muitos gráficos, né, muitas saídas, e ele fica meio perdido e acaba o que a gente chama, né, de a dor, não resolve a dor do problema dele, né? Então, eu tento responder isso no levantamento. Então, no levantamento de requisitos, eu tento minimizar isso, tá? Mas gera muita frustração, você vê um gestor que não utiliza. E aí entra um trabalho seu muito forte de fazer o quê? Uma alfabetização de dados, uma conscientização de dados com ele, mostrando que ele pode, né, trazer mais dados que a gente pode trabalhar e dar resultados. Estou passando isso com alguns gestores que eu trabalho, a gente está reformulando. Eu estou numa fase de alguns gestores, eu percebi isso, que eles já utilizam o Business Intelligence assim, de uma forma incessante. Então, ele já está muito tranquilo naqueles KPIs, ele já navega, né? Mal da gente quer fazer coisas diferentes, eu quero influenciar algumas mudanças, eu quero que os dados me influenciem, me indiquem influências. Então, tipo assim, se você, tipo, montar cenários, né? Se você montar tal cenário, vai acontecer isso com a linha de produção. Puxa, isso é uma coisa interessante, eu realmente acho que isso pode me ajudar. Então, alguns gestores eu percebo que ficar só, entre aspas, tá? Arroz e feijão só ali nos gráficos, nos KPIs básicos, para ele não é satisfatório. Então, ele quer tem que pensar diferente, né? Tem que pensar diferente. Professor, quando a gente inicia um trabalho e não tem fim nunca, você sempre está ali fazendo a mesma coisa, e eles sempre pedem a mesma coisa, mesmo você entregando, eles falam, não, mas agora vírgula, agora o ponto não pode mais ser vírgula, tem que ser ponto, ou agora tem que ter, em vez de 2 casas decimais, 3 casas, depois no outro mês é 4, e você tem que reprocessar tudo de novo. Como que lida com essa repetição de trabalho, esse refazer o trabalho? Como que você orienta os seus alunos a se organizar e ter um sentimento não... Como é que falo? Eu não quero usar um sentimento ruim, eu falo um sentimento de cansaço, sabe? De ter que fazer sempre a mesma coisa. É uma rotina incessante, né? Isso. Tem alguns gestores que aqui em Salvador a gente fala muito o contexto de perfumaria. Então, assim, muita perfumaria. Já ouvi isso. Então, muita perfumaria para desenvolver os projetos e você não sai do lugar. Eu não vou lhe mentir, eu tinha um projeto, vou lhe falar uma história real, onde eu estava há 3 meses com a minha equipe entregando e a pessoa, bote azul, bote mais fino a linha, bote uma informação, bote uma informação do KPI médio com um símbolozinho de negativo. Mas isso não vai dar certo. Mas assim, mas o que é que você quer com esse resultado? Qual é a ação que você vai ter com esse? Não, depois eu penso nisso. Então, e aquilo foi me cansando, até o dia que eu conversei, disse, a gente não vai sair em lugar nenhum. Se a gente ficar perfumando e você não utilizar o dashboard, utilizar o gráfico, utilizar essa saída, esse serviço todo vai ser em vão. Então, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Mas eu não tenho ideia do que fazer diferente. Então, às vezes, você percebe que o gestor também ele tem um limite, tá? Sim. Ele, às vezes, é o que ele conhece, é o que ele trabalha, é o que ele foi mostrado a ele. Aí cabe a você trazer alternativas. Então, eu levava algumas alternativas. Você tem isso no celular? Por que a gente não constrói algo no celular para que seja mais dinâmico para você? Boa ideia, então vamos fazer isso. Então, a gente acabou construindo uma estrutura que a gente chama de infográfico no celular para esse gestor. E ele acabou abandonando aquela estrutura que era muito chata, que a gente só ficava perfumando
e passou a utilizar o celular para as suas ações. Eu achei fantástico. Isso contagiou as equipes. Ou ele mostrou para outra pessoa, que foi mostrando, e aí a gente começou a fazer. Eu me lembro que a gente foi uma febre, nós fizemos vários infográficos para vários gestores, porque um via o que o outro estava fazendo, entendeu? Que legal. Então, é parte de você, Silvestre, parte de você. Sim. Você vai ver que o gestor tem um limite, ele também não pode pensar tudo que ele deseja, e você tem que ajudá-lo também. Legal. Você comentou, né, da generativa IA aí, as IAs que estão surgindo, né, o ChatGPT mais conhecido. Quando eu até fiz um teste hoje, né, pedi para ele fazer um código, não dei o código, eu só descrevi o que eu pensei, para fazer um for ali dentro de uma lista, e bem complexo mesmo. E ele me deu um código Python, criou as funções ali, as defs bonitinha. Eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V, dei um play para teste para ver se funcionava, e funcionou. Você acredita que as pessoas que saibam fazer as perguntas vão surgir esses engenheiros, analistas que não codam, só conversam com a IA? Na verdade, a IA vai ser o programador desenvolvedor, e ele vai ser a pessoa que pergunta. Você acha que vai para esse caminho? Não. Eu acho muito difícil alguém permanecer no mercado e não sabe absolutamente nada de programação, nada, e realmente extrair alguma coisa que seja interessante e manter aquilo, porque não é só gerar, Silvestre. Você tem que manter aquela estrutura em funcionamento e manter ela em melhorias. Então, para que você melhorar, você vai ter que imputar no código, ou seja, você vai ter que alterar o código. Então, você vai ter que conhecer de programação. Não tem muita saída. Eu acho a IA fantástica. Já utilizei em algumas ocasiões bem interessantes de problemas. Já perguntei diferenças de código. Tá? Aí claro, tem que saber estruturar a pergunta, isso é fundamental. Exatamente. Então, saber velocidade, qual era o equipamento, porque não é só rodar o código. O meu equipamento é assim, eu tenho tanto de memória, eu tenho tanto de swap, eu tenho tanto de cache, ele roda desse jeito, ele lê X registros por minuto. Então, qual desses dois códigos é mais eficiente? Ele realmente me disse, esse é melhor, mas estrutura esse pedaço do código para isso, eu sugiro isso. Isso ajudou a gente melhorar algumas coisas dentro do que a gente estava trabalhando. É uma realidade, não podemos fugir, mas vai precisar do profissional para sair do outro lado. A IA não vai, até este momento, ok, Silvestre? Até este momento, ela não vai conseguir sair sozinha. É fundamental o profissional, não tem como. E o profissional tem que conhecer, tá? Tem que conhecer para poder perguntar bem, escrever bem, né? Fazer uma boa pergunta, um bom prompt, e saber evoluir aquele código. Boa. E tem risco o mercado de dados? Tem risco outros mercados? O que você acha que vai impactar mais, assim, em 2025, nesse universo de generativa IA? A IA, eu acredito que ela vai estruturar o mercado e vai filtrar bastante essa estrutura de mercado, exatamente as pessoas que se adaptarem ao mercado com ela, tá? Empresas, não tenha dúvida, Silvestre, as empresas vão buscar utilizar a IA para tentar reduzir custos. E aí vai depender muito do profissional, né? Ser um profissional que conheça o seu trabalho junto com a IA para se manter no mercado. Eu acho que ela vai crescer para todas as profissões, não só para o profissional de dados, tá? Mas todas as profissões em geral. Advogados, engenheiros. Na área médica, eu já vejo assim, a IA uma aplicação bem forte no diagnóstico, então ela pode ajudar o profissional em um diagnóstico e para o profissional tomar uma decisão de forma mais assertiva. Mas eu acho que a IA ela vai avançar muito rápido. Você vê, basicamente, o ChatGPT tem pouco tempo, vamos dizer assim, pouco tempo para tudo que a gente conhece no mundo de ferramentas e tecnologia. Tem muito pouco tempo e ela já avançou absurdamente, né? Tá para sair aí a nova versão, né? Com muitas expectativas. Sim. E outras ferramentas, né? O Google está vindo com sua ferramenta forte. Eu usei um pouco o Gemini, muito bom.
E a Meta, né, que é do Facebook, também está vindo com software de IA, ou seja, isso não vai parar e cabe a nós profissionais, né, trabalharmos com essa estrutura e melhorar o nosso dia a dia, tá? O nosso dia a dia de trabalho. Eu estou vendo o chat aqui, aproveitei que você estava falando, professor. A Gabriela M. Silva, ela fez uma pergunta quando a gente estava falando de governança, tá? Certo. Eu vou, mais ou menos ali o tempo que ela falou, vou ler aqui para você. Mas essas pessoas, essa pessoa, né, no caso a pessoa de governança ali, estaria vinculada a TI ou fora na área de negócio? O que é mais comum no mercado? Uma área específica? Geralmente, quando a gente faz governança... Obrigado, Gabriela. Isso. Gabriela, geralmente quando a gente trabalha com governança de dados, a gente está ali ativo no dia a dia, a gente tem as duas vertentes. Tem o pessoal de TI, que mantém a governança funcionando. Então, assim, os metadados, como eu falei, né? A estrutura dos dados, higienização, qualidade, padronização dos dados, tá? E você tem o gestor, que é o cara de negócio que conhece o dado para utilizar no seu dia a dia. Esse cara geralmente é um cara que domina o dado. Então, ele dá diretivas à TI, né, para organizar o dado geralmente ele tem um tempo de uso, então expurga o dado, mantém o dado, geralmente é um pessoal da gestão. A gestão é quem faz o negócio andar, né? Então o gestor é que bota a empresa para frente. A maioria das empresas, né? Você tem gestores que precisam utilizar o dado no seu dia a dia para tomar decisões. E esse gestor geralmente faz parte do que a gente chama de comitê de dados, né? Geralmente as empresas têm esses comitês e ali eles decidem quais as nossas ações agora. Vamos trabalhar com o sistema financeiro, com o sistema contábil, e qual ação a gente vai tomar? Vamos trabalhar com esses dados para a gente fazer uma nova estrutura, uma nova forma de analisar os dados da contabilidade. Então, eles tomam aquelas decisões e definem os dados que querem, a TI governa isso para que eles possam ter acesso e eles estruturam as saídas, as ações, né? Então, geralmente, é híbrido. Então, você tem o cara da TI que cuida e guarda isso, né, para que possa ser funcional, e você tem o gestor, que é o que entende mesmo para que aquele dado vai servir. E geralmente a gente faz isso com um comitê de governança de dados, tá? Legal. Vamos parar de falar um pouco de dado, um pouco de trabalho, vamos voltar para o Grimaldo. Como que era o Grimaldo lá, o Baianinho, lá em Salvador, pé na areia? Como que era ali a sua infância? Como que foi os seus primórdios ali, o seu primitivo? O meu primitivo, eu sou gêmeo, né? Meu irmão é também da área de tecnologia, né? Meu irmão gêmeo, ele é da área de tecnologia, ele é professor na Universidade Federal aqui na Bahia. E geralmente minha infância foi muito com ele ali, porque, óbvio, você tem um irmão gêmeo, é muito mais fácil de você estar se distraindo, se conhecendo. E eu vivi muito em ilha, né? Os meus primeiros 6 anos foi na ilha, aqui em Salvador, né? Praia, né? Uhum. Salvador. Mas eu vivi na ilha porque meu pai, ele era soldador. Então, meu pai trabalhava na Petrobras, a empresa. E ele desenvolvia projetos de solda, né? Fazia solda. E a gente vivia em uma ilha aqui onde tem a refinaria. Então, eu vivi até 6 anos lá. Depois viemos para Salvador exatamente porque meu pai tinha um pensamento de estudo. Então, ele tinha assim, não, vocês têm que estudar. Eu tenho mais 4 irmãos, né? Eu sou gêmeo e tenho mais 3 irmãos. Então, são 4 irmãos. E ele tinha esse contexto de estudo muito forte, entendeu? Então, a gente veio para Salvador e aí eu comecei a estudar. Claro, na minha época, meu pai tinha limitações financeiras e eu sou oriundo de escola pública. Então, eu sempre estudei escola pública. Da minha infância até a minha formação de mestrado foi escola pública. Então, sou uma pessoa que tive muito apoio de minha família. Basicamente, meu pai e minha mãe sempre colocaram isso na nossa mente, onde a gente queria.
Então, eu vim, na verdade, eu nasci em Salvador, mas vivi um tempo na ilha, depois vim definitivamente para Salvador. E seu irmão também trabalha com dados? Ele é professor de banco de dados da universidade, ele trabalha no IBGE. Eu tenho outro irmão, olha, todo mundo dá de exatas. Meu outro irmão é economista, ele é analista de dados financeiros, legal. E meu outro irmão é administrador e matemático. Então, não tinha como fugir da área de dados. Tá tudo ali. E quem me garante agora, professor Grimaldo, que eu estou falando com o Grimaldo e não com o irmão dele? Porque o meu irmão está no chat. Boa. Bem-vindo. É o Grinaldo, se você olhar no Grinaldo. chat. Ele está aí no chat, é o Grinaldo. Inclusive, o Grinaldo fez uma pergunta aqui, ó. Vamos ler uma pergunta do Grinaldo. Vamos ver se ele não botou uma casca de banana para mim. Vamos a inteligência artificial, nesse caso, a IA generativa, o LLM, permitiria uma maior liberdade ao gestor em formular perguntas e ter as respostas mais rapidamente, promovendo um maior entusiasmo, ele colocou entre aspas aqui o entusiasmo. E o Grimaldo só não usa, o Grinaldo, né? O Grinaldo só não usa óculos, mas é a cara do Grimaldo. Se veja bem. Não vou dizer, né? Foi uma boa pergunta que ele fez. Olha, uma coisa interessante que eu aprendi estudando um pouco sobre a IA generativa, né? Ela depende muito da base de dados. Então, as empresas que a utilizam, né, elas pegam as bases de dados dela, aí tem que fazer o processo de governança, eu já falei, né? Senão vai ser uma loucura. Estruturam, sei lá, documentações, PDF, do que for, joga para dentro da IA, né? As IAs estão fazendo isso. E ali o gestor, ele pode fazer qualquer tipo de questionamento, já que o dado que está ali dentro é dado da sua organização. Então, ele vai se sentir muito próximo às respostas que a IA vai dar. Então, toda IA que é contratada para ser uma IA profissional dentro da organização, ajuda muito o gestor a ter esse entusiasmo. A internet voltou a pipocar. Professor, você falou, ajuda muito aí travou. Travou? Travou. Voltou? Você pode... Já voltou? Voltou? Voltou já. Pronto. Então, assim, se ele tem aquela base de dados dele, né, com coisas da organização, ele consegue fazer perguntas e até conhecer informações que ele não sabia. E aí esse entusiasmo que o Grinaldo falou aí é de realmente ver se realmente o que ele faz no dia a dia, o que ele aplica, né, do que ele utiliza, está de acordo com o que a empresa trabalha, então até conhecer a empresa mais, né? E aí, a partir dali, pedir novas informações, né? Trazer novos cenários para ele no dia a dia dele, né? Na realidade dele. Então, eu acho que ajuda muito, tá? Eu acredito muito nesse processo de autoconhecimento, né? Pelas suas próprias bases de dados. Obrigado ao Grinaldo pela pergunta e ao Grimaldo pela resposta. Conta uma história aí, professor Grimaldo, sua com seu irmão ali, gêmeos, na festa, se um ia beijar a namorada do outro, como é que funciona isso daí? Não tinha, a gente é bivitelino, então a gente não é gêmeo idêntico, né? Não é univitelino, então tem muitas diferenças. Ninguém confundia? Hã? Ninguém confundia? Não confundia. Tinha bastante diferença assim, de altura, né? Ele era sempre mais magro um pouco que eu, então a gente tinha algumas diferenças a respeito disso. Mas, assim, episódios de criança, de infância, a gente tem muitos, né? Coisas que a gente fazia, mas eu me lembro sempre, assim, a gente fazia algumas coisas na porta de casa, a gente tinha uns bonequinhos algumas coisas de fazer, bonequinho de gesso, eu me lembro como hoje isso, engraçado. E a gente fez alguns bonequinhos de gesso de Walt Disney. E a gente dizia assim, vamos vender esses bonecos, vamos botar ali na rua, bora. Botamos os bonecos e o colégio era sempre próximo da gente. Aí o pessoal saiu da escola. Uma professora se encantou com os bonecos. Olha. E fez uma encomenda de 50 bonecos. Já começou o espírito empreendedor. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia. A gente fez dois bonecos de gesso. Então,
a gente entrou na saia justa com essa professora que ela queria de qualquer jeito. Mas a Legal. gente sempre foi assim muito ligado a respeito de atividades, bola, jogar bola. Aqui na Bahia, aí, você está em São Paulo, né, Estou em Silvestre? São Paulo. Empina muita pipa, né? Sim. Aqui a gente chama a pipa, mas não é pipa, ela é um retângulo, chama de arraia. Então eu empinava muita pipa, entre aspas, que a gente chama aqui arraia, e a gente tinha aquele contexto todo de infância. Então eu passei muito tempo na minha infância empinando essas pipas, né, no meu dia a dia, e jogando muita bola com Entendi. ele. A gente tinha muita atividade junto. Não tinha celulares, né, não tinha computadores muito avançados. Então era o dia a dia era mesmo brincando com bola, com pipa, com brincadeiras ali com a vizinhança, né, com os amigos. Que bom. E vindo para agora, né? A gente já está passando de 1 hora de episódio. A gente costuma fazer o Nossa, episódio em cara. 1 hora e pouquinho. Vou só acender um pouquinho aqui, pessoal, para entender os hobbies do professor Grimaldo, o que ele faz aí Pronto. hoje no dia a dia, como que é com a sua família, o que você faz para... Você tem muitos projetos da aula, você falou que fica muito tempo ali preparando a aula. O que você faz para desligar, descarregar e recarregar a energia? Silvestre, tô na Bahia, né? Então, Aguinha de aqui, coco, aqui é pé na areia. praia, água de coco, Geralmente, fim de semana, eu dou uma fugida para as praias aqui. A gente Boa. sempre vai às praias. Muito sol, né? Estou em Salvador, então... Esse momento não, é inverno, mas muito sol em Salvador. A gente vai muitas praias. E fim de semana eu desligo mesmo. Curiosidade, esse momento agora, 9 horas da noite, no inverno de Salvador, tá quantos graus? Acho que tá 25 graus. 25 Nossa, graus. é um dia quente aqui em São Paulo. É um dia quente para vocês, mas a gente é inverno, viu? Inverno forte. Então, assim, eu vou muito à praia, minha esposa também gosta bastante, né? Eu só tenho uma filha, então, assim, a gente aproveita muito o fim de semana. Então, a semana é de estudo para todos nós, eu, minha esposa, minha filha, mas fim de semana eu desligo. Geralmente, fim de semana eu não trabalho, não. Só quando tem cursos, atividades, Algum palestras, evento? aí algum evento, aí sim. Mas geralmente não. Fim de semana é dedicado ao descanso, porque realmente a gente tem que se desplugar. E eu faço isso já há muito tempo. Quando não tem jeito, né? Eu já trabalhei de turno, já trabalhei em projetos madrugada, então aí não tem saída, vai sábado e domingo e tal. Mas geralmente, fim de semana é desplugado, totalmente. Legal. Muito obrigado, professor, pelo bate-papo. Aprendi muito mais sobre o universo de dados, o que é esse universo de tecnologia. Quiser falar mais sobre onde você palestra, onde são seus eventos, como que a gente faz para entrar em contato com você, qual curso você recomenda que a gente veja agora, qual está mais fresquinho, mais atualizado. Beleza. Eu estou sempre no LinkedIn todos os dias, né? De segunda a sexta, eu estou lá. Aí eu respondo as dúvidas das pessoas, as pessoas se comunicam bastante comigo. Eu atualmente, como eu falei a você, eu estou dedicando muito mais meu tempo lá nas minhas aulas dentro da Udemy, então estou muito focado nisso. Eu vou dar um treinamento, mas é um treinamento fechado daqui a 15 dias, que é exatamente sobre requisitos de BI. Você vê a gente conversando sobre isso, lembrei. É só requisitos de BI. Porque Travou atividade para... novamente. Travou novamente, professor? Você falou, é só requisito de BI e travou. Pode voltar Pronto. novamente? A imagem não voltou ainda, mas a voz está ok. O curso é somente de requisitos de BI, mas você percebe o quanto isso é importante. Então, o curso vai ser dedicado a simplesmente trabalhar para como levantar os dados, para estruturar para qualquer outra ação, para engenharia, para análise, para ciência. Então, é só focado nisso. E eu tenho outras coisas que eu trabalho na internet. Eu tenho um curso bem interessante de formação, chama BI Pro. Esse Legal. curso, assim, é um dos cursos que eu mais me dediquei
na minha carreira, demorou quase um ano para fazer os módulos todos, bem estruturados, bem organizados. E eu tenho muitos alunos, porque lá a gente faz mentoria, acompanha o aluno. Então, assim, eu tenho alguns alunos que eu já acompanho há muito tempo lá, né? E fora da Udemy, eu tenho o BI Pro, é uma coisa que eu já faço com outro profissional, é o Diego Elias, ele está comigo já há bastante tempo nessa caminhada. E quando sou convidado, assim como você me convidou, participo, né? É um prazer estar aqui falando para as pessoas, né? Para todo mundo que gosta de dados. Eu sou um entusiasta de dados absurdo. Então, quer conversar com dados? Me escreva, entre em contato. Meus e-mails, as pessoas já conhecem, meu Instagram também já está aí. Você colocou meu e-mail, meu Instagram está aí. Isso aí. Pode deixar que eu vou responder. Eu falo sempre assim, ó. No máximo, em 24 horas eu te respondo, e respondo mesmo. Show de bola. Obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui. Quem puder compartilhar e ajudar a gente, né? A gente é autônomo e não tem nenhum patrocínio ainda. E quem quiser compartilhar, deixa eu só colocar aqui. A nossa chave Pix é silvestre@primitivocast.com.br. Hoje, por força maior, infelizmente, o Victor e o Vinícius Quevedo, nossos irmãos Quevedos, não puderam participar. Eles mandaram um grande abraço para você, professor Grimaldo. E espero que a gente possamos voltar num bate-papo com eles junto, né? Futuramente. Sim. E já fica aqui o convite. Muitíssimo obrigado. Esse podcast o áudio dele para os canais de podcast Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast e YouTube Podcast. Vocês podem compartilhar aí. A gente pode fazer até uma rede. Você compartilha com 2 amigos, incentiva os seus 2 amigos para compartilhar com mais 2 amigos. Vamos fazer nossa pirâmide do bem aí. E vamos ver quanto tempo volta essa recomendação para você de novo. Fomentar aí o universo de dados com conhecimento do professor Grimaldo, que foi maravilhoso aqui o bate-papo. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, Silvestre. Abraço. Tudo de bom.